Queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Nós temos estudado essa semana passada e vamos concluir agora pela manhã esse texto de Mateus 6, 19 a 34, onde Jesus nos fala sobre vencer a preocupação, a ansiedade que vai dentro da nossa alma. Como é que a gente lida com a preocupação, com a ansiedade que consome o nosso coração? Então nós vamos meditar na palavra de Deus nesse texto de Mateus 6, de 19 a 34. Você vai abrir a Bíblia, deixar a Bíblia aberta, porque nós vamos pegar alguns versículos e estar estudando e meditando nesse texto. A semana passada eu falei sobre a vida de oração de George Miller. E algumas pessoas eu disse, se você não leu, você deve ler a respeito da vida de oração de George Miller. E nós não tínhamos nenhum livro aqui na igreja sobre a vida de oração de George Miller. E então, essa semana foi providenciado, está lá. É um livrinho fininho, é esse aqui, tá? Você lê num dia. Mas eu tenho certeza que você vai ser abençoado por ver como Deus trabalhou o coração de George Miller para aprender a orar e confiar naquilo que Deus pode fazer, muito mais do que os planos, os projetos, as estratégias. Então, se você quiser, no final do culto, aqui vai ter gente aqui na frente que pode fornecer isso para você, ou lá na livraria da igreja. Outra coisa que aconteceu essa semana, a Cleusa falou, muita gente vivendo dificuldade financeira, problemas, essa é a situação que a gente está vivendo. E eu me lembrei desse livrinho aqui, que foi um dos melhores que eu li sobre esse aspecto da vida, que é finanças, tá? E ele tem esse título, Fé e Finanças. Como é que a minha fé me ensina a viver, a administrar, a trabalhar na área financeira da vida? É um dos livros mais impressionantes que eu já li a respeito disso, e eu pedi para que trouxessem também, porque a gente está vendo que esse é um momento difícil na vida de tanta gente, a gente pode crescer e aprender. Eu não costumo falar de livro aqui no púlpito, vocês sabem disso, porque às vezes as pessoas imaginam que isso aqui vira uma feira, um comércio, um negócio assim. Não é essa a minha intenção, a igreja não é sustentada pela venda de livros, tá? Quero deixar isso bem claro. Ela é sustentada pelo dízimo, pela oferta, pela contribuição. Quando a gente fala de uma literatura é porque é algo bom, que pode abençoar a tua vida, só por isso, tá? Eu quero deixar isso claro, porque às vezes eu fico constrangido mesmo, porque as coisas se misturam, não ganho dinheiro nisso, não tenho comissão, não tenho nada a ver com esse negócio, tá? Não sou vendedor, se você me der alguma coisa para vender, vai perder dinheiro, porque eu não sou a pessoa para fazer isso, tá? Mas é coisa que abençoou a minha vida, e eu queria dividir isso com você. Quer aprender a viver a vida financeira debaixo do temor de Deus e da fé? Esse livro é interessante. Ele é escrito por um líder de uma das maiores missões no mundo, que é a Jocum, falando como é que Deus pode nos ensinar a lidar com os valores materiais da vida, para a glória do Senhor, para nosso sustento, a depender dEle em todas as coisas. Fé e finanças. Mateus 6, está aí? Está com a Bíblia aberta? Eu quero lembrar para você o que nós fizemos a semana passada, estudando esse texto. Jesus está pregando o Sermão da Montanha, tá? E nesse Sermão da Montanha, um trecho desse sermão fala sobre ansiedade e preocupação, que é justamente o texto de Mateus 6, de 19 a 34. E nesse Sermão da Montanha, Jesus está falando sobre valores, sobre princípios importantes que regem a vida daquele que teme ao Senhor. O cristão verdadeiro tem a sua vida pautada em valores, coisas que são importantes. Isso é o tema do Sermão da Montanha. E quando chega no contexto da preocupação, Jesus conhece o nosso coração e Ele sabe que nós nos preocupamos. Não existe ninguém que não viva preocupação. Eu duvido que exista alguém que nunca se preocupou com nada, que nunca viveu ansiedade nenhuma. Eu vou dizer, isso é mentiroso, porque de algum jeito, de alguma maneira, a ansiedade e a preocupação já bateu no nosso coração. Então Jesus diz para nós que somos preocupados, ansiosos, que tememos as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, algumas motivações, algumas coisas que nós precisamos lembrar e relembrar quando bate a preocupação na nossa vida, de que nós podemos descansar nos braços do Senhor. E aí aprendemos na palavra de Deus, a semana passada,
que a primeira motivação que Jesus nos ensinou aparece nos versículos 25 e 26 desse texto, onde o Senhor disse: olha, você vale mais do que aquilo que lhe preocupa. E Jesus então usou a ilustração, não é, dos passarinhos. E ele disse: olha, os passarinhos não semeiam, não colhem, não tem celeiro, não é? Cada dia Deus sustenta os passarinhos, eles têm a comidinha deles para cada dia, não é? E se Deus faz isso com um passarinho, será que Ele não vai fazer com você, que é filho dele? Você vale mais. E essa foi a primeira motivação. A segunda coisa que Jesus ensinou, que nós aprendemos a semana passada, aparece nos versículos 27, 28 e 29 do nosso texto, onde Jesus vai dizer que a nossa fé pode muito mais do que nós estamos imaginando. E então ele começa a falar a respeito da preocupação, que quando eu estou ansioso, preocupado, eu não consigo, com toda a preocupação da minha mente, acrescentar à minha vida nem 30 centímetros a mais. Eu não vou viver mais 30 centímetros de vida por causa da preocupação. E ele diz que se Deus era capaz de olhar, por exemplo, para a questão de roupa, ele fala, uma das coisas que nos preocupa é se temos o que vestir, não é? Se temos o que comer, depois se temos o que vestir. Ele disse, olha, se Deus é capaz de vestir as flores, os lírios do campo, com uma beleza tão grande, que nem Salomão, em toda a sua glória e beleza, conseguiu se vestir assim, será que Ele não vai fazer coisas muito maiores? E ele termina dizendo, homens de pequena fé. E ele diz assim, olha, se vocês pudessem crer no que Deus pode fazer, a sua fé pode mais. A terceira coisa que aprendemos, já no domingo à noite, foi a respeito da ansiedade. A ansiedade destrói o nosso hoje. E Jesus então, no verso 34, disse que nós não precisamos viver tão mal o dia de hoje. Por quê? Porque o nosso hoje pode ser melhor se a gente aprender a confiar em Deus. Porque o futuro está na mão de Deus, eu vou descansar na mão desse Pai. Então, se eu confio naquilo que o Pai fará, eu posso viver melhor hoje. Eu não tenho nada, mas eu creio que Deus está cuidando de mim. Então, o meu hoje pode ser melhor. Foi isso que nós aprendemos domingo à noite. Depois, aprendemos que a maneira como olhamos para a vida influencia as nossas reações e nossas atitudes. Em versículos 22 e 23, Jesus fala dos olhos, da atitude com que a gente olha para os problemas, para as lutas, para as dificuldades. E então ele disse assim, olha, a sua visão pode vislumbrar coisas maiores e melhores. Você já percebeu que quando a gente começa a ter aquela atitude sempre negativa, dizer, isso aqui vai ser ruim, isso aqui vai ser pior, a gente se sente terrível. Jesus diz, para de olhar assim, porque se seus olhos estiverem negros, escuros, que grande treva vai estar dentro do teu coração. Então, você pode vislumbrar coisas melhores. E nós terminamos de estudar esse texto domingo passado à noite, quando nós falamos sobre o coração. Não é? O coração, na linguagem bíblica, é a sede da vontade, dos sentimentos. E Jesus disse o seguinte, olha, você pode ter tesouros maiores. E Jesus fala isso nos versos 19, 20 e 21, dizendo que muitos de nós estamos tão ansiosos por causa das coisas que nós entesouramos dentro do coração. Elas são a razão da nossa vida, e nós estamos perseguindo, e na medida em que as coisas não acontecem do jeito que nós entesouramos no coração, nós sofremos. E Jesus disse, olha, vocês estão colocando um tesouro dentro do coração, que a traça e a ferrugem consomem, que as coisas do tempo e da vida destroem. Não tem jeito de ser feliz assim. Coloca um tesouro maior. Coloca o tesouro do reino de Deus, da sabedoria de Deus, do poder de Deus, da grandeza de Deus, do futuro de Deus. E aí a tua vida vai estar diferente, porque vai haver um tesouro maior dentro do seu coração. Hoje eu quero continuar a meditar nesse texto. E quero tomar por base o versículo 24 agora, que diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro.
Não podeis servir a Deus e as riquezas. Você está com a Bíblia aberta no verso 24? Vamos ler juntos? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Bom, Jesus tinha terminado de falar sobre os tesouros, e muitos de nós estamos colocando como tesouros dentro do nosso coração coisas. E uma coisa que a gente não percebe é que os tesouros que estão no nosso coração são os controladores da nossa vida. Jesus falou, né? Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Jesus falou também que a boca fala do que o coração está cheio. Então há coisas que nós entesouramos dentro do nosso coração. Elas não são pecado em si mesmas, mas muitas vezes elas passam a controlar a nossa vida, a dirigir a nossa vida. E o que acontece é que na medida em que estas coisas vão dirigindo a nossa vida, nós deixamos de ser controlados e dirigidos por Deus, pelo Espírito Santo, pela presença de Jesus. E isso é uma coisa tremendamente sutil, porque muitos de nós, servos do Senhor Jesus, estamos dizendo: Senhor Jesus, eu quero te honrar, eu quero fazer a tua vontade, eu quero te servir com a minha vida. E é verdade, os nossos lábios estão falando de uma aspiração do nosso coração. Todavia, o nosso coração está cheio de alguns tesouros que estão controlando a nossa vida. E na medida em que a gente diz: Senhor, eu quero te servir, quando surge uma oportunidade para servir, eu estou tão enrolado com os tesouros do meu coração que eu não posso servir. Eu digo: Senhor, agora não dá. Agora o Senhor sabe que está enrolada a coisa aqui, eu tenho que resolver isso, tenho que resolver aquilo. De fato, eu tenho que resolver, mas alguma outra coisa está controlando a minha vida e o meu coração. Jesus disse que não dá para servir a dois senhores. Se alguns tesouros controlam o nosso coração, eles passam a ser senhores da nossa alma. Jesus disse que, na minha versão diz que não dá para servir a Deus e as riquezas. Talvez em algumas versões diferentes traga: é impossível servir a Deus e a Mamon, não é isso? Tem alguém que leu aí na sua Bíblia Mamon? Levante a mão. Isto. Por quê? A palavra que está ali é Mamon, lá no grego. E era difícil para a gente entender o que é Mamon. O que é Mamon, né? Mamona, mamão? Não, não é isso não. Era o nome de uma divindade antiga, tá? E essa divindade era o Deus que propiciava riquezas às pessoas. Então os tradutores em português preferiram traduzir por riqueza. Ficaria mais fácil da gente entender. Mas o que Jesus queria dizer é que as coisas que entesouramos dentro do nosso coração se transformam em pequenos deuses que controlam a nossa vida, que dirigem a nossa vida. E nós começamos a planejar a nossa vida, e nós começamos a correr atrás dos nossos sonhos, não mais querendo saber o que Deus tem para mim, mas aquilo que esses pequeninos deuses, esses tesouros tão grandes que controlam a minha vida, determinam para mim. E aí começam a haver conflitos dentro da minha alma. Conflitos que são espirituais com Deus, porque eu não vou andar segundo a vontade de Deus, mas que são materiais também, porque esses controladores da vida afetam os meus relacionamentos, afetam a minha relação dentro da casa, da família, do meu dia a dia. E Jesus disse: olha, você pode ter um tesouro melhor. Toma cuidado com aquilo que controla a tua vida. Você pode ter um Senhor melhor. Uma coisa que a gente tem aprendido é que quando Satanás consegue colocar no meu viver pequenos deusezinhos, esses senhores controladores da minha vida, consumidores do meu tempo,
consumidores da minha energia, não é? Catalisadores dos meus sonhos, se tornam verdadeiros tiranos, destruindo a minha vida. Jesus contou uma ilustração, dizendo que quando uma pessoa, um valente, é a palavra que aparece nos evangelhos, não é? Ele entra numa casa e aprisiona aquela casa, aprisiona aquelas pessoas, não é? Não tem outro jeito da gente vencer esse tirano que está dentro da nossa casa, atrapalhando a nossa vida, consumindo, se alguém mais forte do que ele não entrar na nossa casa, amarrar aquele tirano, prender aquele tirano e nos libertar dessa opressão. Jesus está dizendo o seguinte: não tem jeito de você ser feliz, de você vencer a preocupação, se essa ansiedade que consome a tua vida e que vira doença aí, se Jesus não for o Senhor, não entrar dentro do teu coração, a ponto de arrancar, de libertar, de jogar fora a influência destes senhores pequeninos, que não nos abençoam, mas ao contrário disso, nos tiranizam. E sabe, isso é uma coisa que representa entrega. Porque cada um desses senhores, apesar de serem tiranos, tá? Eles são amados por nós. Vou contar aqui alguns pecados meus, né? Me perdoem, mas eu queria falar isso para vocês. Na minha adolescência e juventude, por causa da separação dos meus pais, da quebra da casa e tudo mais, o meu senso de valor, o meu senso de importância foi abalado. E então eu tinha que transferir esse meu senso de valor para outra coisa, para me sentir bem, para me sentir útil, para me sentir importante. E a maneira como eu fiz isso foi imaginar que eu tinha que ser muito bom em tudo que eu fizesse. E na época, o que representava ser muito bom, representava ser o melhor nos meus estudos. Então eu fui o cara mais Caxias da face da terra. Sabe? Aqueles assim de pegar, de estudar, de fazer, e não se conformar com uma nota menos do que 9,5, já ficava triste, como é que eu pude fazer isso e tal, etc. Porque o meu senso de valor estava voltado para isso. Parecia que as notas que apareciam lá nas minhas matérias, não é, representavam: olha, você vale alguma coisa, você pode ser amado. Não tinha nada de errado, absolutamente nada de errado em estudar. Estudar é uma benção. Eu digo para todo mundo: estude, não tem jeito, você tem que estudar. Na vida de hoje, se você não estuda, não tem lugar para você nessa terra. Mas quando o estudo vira um tesouro no teu coração e um dominador na tua vida, você começa a entrar em conflito. E eu me lembro que Deus teve que trabalhar muito o meu senso de valor, mexer com a minha alma. Quando alguém, porque homem é diferente de mulher, né? Mulher, por exemplo, quando alguém, né, tira uma nota alta assim e tal, ela vibra junto. Ah, que bom, conseguimos, né? Homem não, fica pensando: como é que eu posso tirar uma nota mais alta do que ele, né? Não é assim mesmo? O senso de competitividade está muito forte dentro da gente, né? E Deus teve que trabalhar muito no meu coração, mas muito mesmo. Porque quando eu entrei no seminário, isso estava muito forte dentro de mim. E de repente Deus colocou pessoas que eram muito mais capazes do que eu, do meu lado. Eu rachava, estudava, e o cara não fazia, nem anotava nada, ele fazia tudo assim na primeira. E eu dizia: não é possível um negócio desse, como é que pode um cara desse? Até que um dia o Espírito Santo me quebrou e disse: toma cuidado com o que está aí no teu coração, está errado. Quando a nossa vida está controlada por esses pequenos senhores, nós estamos sempre em competição, nós estamos sempre entristecidos ou cheios de inveja da vitória dos outros, nós estamos sempre inconformados com as injustiças do mundo, porque nós não estamos bem aqui dentro da alma.
A gente tem que ter a coragem de deixar o Senhor Jesus entrar e dizer: filho, você vale simplesmente porque vale, porque eu te amo, porque você é precioso. E aí o tirano vai embora e o Senhor Jesus toma posse do nosso coração. Como é gostoso saber que o meu Deus me ama, não porque eu sou bom, porque eu sou inteligente, porque eu faço, porque eu aconteço, mas simplesmente porque eu sou filho dele. Que gostoso é ter um Senhor que me considera, não pelas minhas capacidades, não por aquilo que eu posso realizar, mas simplesmente porque eu sou precioso aos seus olhos. Chega de ser tiranizado. Deixa Jesus entrar aí no teu coração e ser o Senhor da tua vida. Porque ainda que eu queira servir ao Senhor, enquanto eu estou sendo tiranizado por essas coisas, eu sou compulsivamente impulsionado a trocar alguma coisa que é de Deus por isso. Porque o meu senso de valor está ligado com esses senhores que estão dentro da minha vida. Deixa o teu senso de valor ser ligado, ser construído a partir da presença do Senhor Jesus na sua vida. Não tem jeito, não tem jeito não. Olha, o teu senso de valor não tem a ver com o sucesso da tua empresa, o teu senso de valor não tem a ver com quanto dinheiro você tem no banco, o teu senso de valor não tem a ver com a marca do carro que você dirige, o teu senso de valor não tem a ver com os títulos que você prega na parede, o teu senso de valor não tem a ver com essas coisas, porque essas coisas passam, não funcionam, e nós vivemos tiranizados por elas. O meu senso de valor vem da presença do Senhor, bendito Salvador, que me ama e habita o meu coração. Isso é o mais importante. E o pior é que nesse mundo em que nós vivemos, nós somos treinados a dizer que o senso de valor que temos tem a ver com dinheiro, tem a ver com posição, tem a ver com nome, tem a ver com título. E aí nós começamos uma busca desenfreada por estas coisas. É como se Mamon, esse deusinho do sucesso, estivesse nos controlando. Ô, sai dessa, vamos lá, levanta, corre, faz. E aí quando o Espírito Santo de Deus sussurra no nosso ouvido e diz: filho meu, vem cá, eu quero te abraçar. Eu digo: Senhor, não dá tempo, eu tenho que sair correndo porque Mamon me deu uma outra ordem, e eu tenho que sair correndo. Não é assim? Queria desafiar você a ter um Senhor melhor, a reconhecer estas coisas e depor esses sentimentos e esses valores no altar de Deus, e dizer: Jesus, eu vou reordenar a minha vida segundo os teus valores. Agora, se você fizer essa oração, toma cuidado, que se tem uma coisa que Jesus adora fazer, é arrebentar os mamons da nossa vida. Ele diz: ah, é hoje, e ele começa a quebrar para lá e para cá, e ele vai mexer em algumas áreas da tua vida, não é? Vai mexer nesse senso de sucesso, para a gente aprender que nós valemos mais do que o sucesso que nós temos. Continuando a contar dos meus pecados, quando Deus começou a trabalhar nessa área da minha vida, Ele me deu uma tarefa para fazer. E eu nunca fui tão mal sucedido numa tarefa quanto naquela. Eu era seminarista e Deus me deu uma congregação para dirigir. E todo seminarista, né, tem esse desafio, vai de lá trabalhar numa congregação, e Deus me deu uma congregação para dirigir. Então eu sei que os seminaristas vão ficar felizes com a história que eu vou contar hoje, né? Porque eu fui tão mal nesse negócio, mas eu fui tão mal, mas tão mal, que quando eu terminei o trabalho, a congregação tinha fechado e a igreja tinha vendido a propriedade. Foi uma frustração que você não pode imaginar. Terrível. Terrível. Se dependesse da minha experiência como seminarista, eu acho que eu nunca seria pastor. Mas aquela experiência foi libertadora na minha vida. Porque aquela aparente derrota, concreta derrota material, foi na minha vida, uma libertação.
eu não valia pelo sucesso do trabalho que eu podia realizar pelo reino. Eu valia porque eu me chamava Pascoal, simplesmente porque eu existia e porque Jesus habitava o meu coração. Gente, que bom é ter Jesus como Senhor da minha vida. Algumas pessoas olham para a maneira como a gente trabalha e dizem: por que você faz apelo assim? Porque tem uma técnica, a gente aprende no seminário a fazer uma técnica de fazer apelo. Você levanta a mão, agora você faz assim, você faz assado e tal. Eu sei, vocês estão acostumados, eu digo: olha, se você, Deus falou com você, vem e tal, etc. Porque agora eu não estou preocupado se o número de pessoas que estão aqui na frente vão representar que eu falei bem ou falei mal. Eu não estou aqui para isso, eu não sou o artista que está aqui para entreter ninguém. Eu sou servo do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus está trabalhando, as coisas vão acontecer porque o Senhor Jesus está falando, do jeito dele, da maneira dele. Isso não representa mais o meu valor, aleluia, graças a Deus. O meu valor é que eu tenho um Senhor tremendo, e eu amo esse Senhor, e vale a pena servir o Senhor. Eu queria desafiar você a ter um Senhor melhor. Você está cansado, você está tiranizado, para dizer que você é alguma coisa, para alguém, ou para as pessoas, ou para o mundo, ou para você mesmo. Sabe, que bênção é quando Jesus, o Senhor da minha vida, entra aqui dentro e diz: olha, pode ficar aqui no meu braço, vou te acolher, você vale, porque eu te amo, porque você existe, é isso que importa. Você quer ter um Senhor assim? Vale a pena. Vale a pena. Agora, quando você diz para ele: Senhor, tu has de ser o meu Senhor, ele vai começar a quebrar algumas coisas dessas. E nós somos apaixonados por algumas dessas coisas. Mas só quando Deus quebra é que nós podemos nos sentir livres, para ser felizes, ter paz, ter segurança. Eu não preciso defender a minha imagem. Não, Senhor, Tu és o Senhor da minha vida, isso que importa. E vem uma segurança gostosa sobre o meu coração. A segunda motivação de hoje que eu queria deixar com você aparece nos versículos 31 e 32. Diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo: que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que havemos de vestir, pois todas estas coisas os gentios procuram, porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. E a próxima motivação para que a angústia, a preocupação não esteja no seu coração, é uma coisa simples, mas tremenda. Esse Senhor, que pode ser o Senhor da sua vida, que é o Deus Todo-Poderoso, sabe do que você precisa. Eu vou dizer assim, olha, Deus sabe. Diz comigo, olha, Deus sabe. Guarda isso, olha, Deus sabe. Sabe, o que Jesus está dizendo é que a próxima motivação para o nosso coração sentir paz vem da própria natureza de Deus. Quem é Deus? Jesus está dizendo: Deus sabe. Ele sabe o quê? O que você acha que Deus sabe? O que Ele sabe? Tudo. O que é tudo? Difícil, né? Ele sabe o ontem, o hoje, o amanhã, Ele sabe os sentimentos, Ele sabe os pensamentos, Ele sabe as necessidades. Deus sabe, Ele sabe todas as coisas. Ele não sabe apenas os segredos do universo, Ele sabe tudo que vai dentro do universo do meu coração. Ele sabe todo o passado, toda a minha história, todas as minhas dores, todos os meus medos. Ele sabe como é que essa história afeta o meu presente, mas Ele sabe também todas as opções do meu futuro. E o gostoso é que Ele não somente sabe, mas Ele se importa. A semana passada nós tivemos aqui na nossa igreja uma cerimônia muito gostosa, que foram as bodas de prata aqui de um casal da igreja. A Edith e o João Val estão aqui. O João Val estou vendo, né? A Edith eu não estou vendo. Está aqui? Está na cozinha trabalhando a Edith, né? Isso. Foi bodas de prata do João Val, né? E foi uma celebração muito gostosa. E no meio daquela celebração, a mamãe do João Val deu um testemunho.
muito precioso a respeito da família. E ela falou que a família, Val, né, tem um valor que eles aprenderam a experimentar e viver ao longo da vida. E esse valor é que Deus sabe. Eles criam que Deus sabe. E quando nasceram, né, na família Val, 2 filhos, né, uma filha e um filho, que eram surdos. Isso abalou o coração deles. O João Val é surdo, ele não pode ouvir, não é? Isso abalou o coração deles. Mas aí no coração deles eles estavam a dizer: Deus sabe. Nós vamos confiar na sabedoria de Deus. E aí então vieram os problemas, as dificuldades, mas vinha também uma tremenda consolação, porque esse valor fazia com que houvesse paz na alma. Eles sabiam que Deus estava no controle. E aí vem a preocupação: como é que vai ser? Meu filho surdo, vai casar, não vai casar? Como é que vai ser a vida dele? E aí então aparece a Edith, né, que é a esposa do João, já faz 25 anos que eles são casados, e a mamãe está preocupada, e perto do casamento, ela provando o vestido, ela diz assim: escuta, filha, você vai casar porque ama o meu filho, ou porque você tem dó dele porque é surdo? Não é? É duro? Ela diz: não, eu amo o seu filho. E lá no coração daquela mamãe dizia: Deus sabe. Depois, essa família do João Val e Edith, casados, começam agora as batalhas deles. E eles perderam 2 filhos, não é? que na gravidez nasceram e depois morreram. E numa daquelas ocasiões, ela está tão triste, e ela está, mamãe, junto com o João Val, deixando a Edith no hospital, e a Edith muito mal, depois do parto, correndo risco de vida, e eles pegando o ônibus para ir para o cemitério, para enterrar aquele caixãozinho daquele bebê, e um está olhando para o outro, e o João olha para a mamãe, que está com o coração quebrado, e diz assim: mamãe, Deus sabe. E nós estávamos lá, 25 anos depois, olhando a família do João, os irmãos do João, mamãe do João, os filhos do João, não é? Os namorados e namoradas dos filhos do João, e eles estavam dizendo: Deus sabia e continua sabendo, e nós estamos aqui. Deus sabe o que se passa com você, e Deus se importa. Deus sabe, deseja construir no seu coração algo que vem da graça dele. Deus sabe, e eu confio naquilo que Ele sabe. Nós somos muito parecidos com os discípulos do Senhor Jesus, que estão no barquinho, no meio da tempestade, e Jesus está descansando, diz a Bíblia, né, sobre uma almofada, e a tempestade está muito difícil, as coisas estão complicadas, e chega uma hora, Pedro, impulsivo, vai lá, acorda Jesus, diz assim: Jesus, o Senhor não se importa com o que está acontecendo conosco? E é assim que nós nos sentimos. O Senhor não se importa, o Senhor não está vendo, o Senhor não está percebendo. Jesus se levanta naquele barquinho, repreende o vento, repreende o mar, volta-se para os seus discípulos e diz assim: homens de pequena fé. Sabe por quê? Porque a nossa fé diria ao nosso coração: Deus sabe e Deus se importa conosco. Sabe por que eu posso ter paz no meio das lutas e das aflições? É porque eu sei que Deus sabe. Porque eu confio no Deus que sabe. Porque eu entendo que o Deus que sabe me ama. Porque eu sei que a graça de Deus é maior do que qualquer outra coisa. A palavra de Deus vai me dizer que durante os 40 anos no deserto, o maná caía todo dia. Vocês lembram disso? Nunca faltou de cair o maná. Maná, aquele pão do céu, um pão esquisito, diferente, caía do céu, caía, chovia maná. É exatamente isso. Eles colhiam o maná que chovia e comiam. Mas na Bíblia vai dizer que todas as vezes que foi necessário, que eles estavam no deserto e não tinha água, não tinha poço, não tinha nada, Moisés batia com a vara na rocha, aquele bordão dele, ele batia com aquela vara na rocha,
e a água jorrava, não era assim? Agora, se você ler com atenção o texto da palavra de Deus, você vai encontrar que algumas vezes Deus disse para Moisés esperar antes de bater a vara na rocha. E eles ficaram 1, 2, 3 dias sem água. E eu fiquei pensando assim, Senhor, para quê? Se o Senhor está dando um maná todo dia, e a gente está colhendo, se a gente sabe que o Senhor vai mandar jorrar água da rocha, por que o Senhor faz às vezes esse tempo de espera? Esse intervalo entre aquilo que eu estou vivendo e aquilo que o Senhor vai fazer. E aí então o Espírito Santo começou a me mostrar uma coisa preciosa. Deus sabe o que está no meu coração. E às vezes as lutas e as provações vêm, e o tempo da espera é um pouco maior, porque Ele sabe que a nossa fé ainda não está firmada na rocha eterna que é Ele. Às vezes nós imaginamos que a nossa confiança, a nossa fé está firmada nos métodos. Todo mundo ficava olhando para Moisés e brigando com Moisés. Moisés, o senhor não bateu na rocha ainda. E muitas vezes queriam perseguir Moisés, porque eles não tinham entendido ainda que não era Moisés e não era a vara, mas era o Deus Todo-Poderoso, a solução da vida deles. Nesse livro Fé e Finanças tem uma história muito interessante de um missionário que Deus está sustentando, que Deus está amparando, e sempre que ele tinha uma necessidade financeira, sempre que surgia um grande desafio, ele saía da sua casa, ia até a agência do correio, num lugar distante, onde o correio não entrega as coisas em casa, você tem que ir na agência do correio para retirar o seu pacote, a sua correspondência, e lá estava o suprimento de Deus. Essa era a batata, era certo. Olha, acontecia alguma coisa, ele ia na agência do correio, tinha uma cartinha esperando por ele. E de repente um dia ele foi na agência do correio e não tinha nada para ele. Nada. Ele disse, bom, não é hoje, é amanhã. E ele foi, levantou-se cedo no dia seguinte, foi à agência do correio e não tinha nada de novo para ele. E agora então ele começou a entrar em desespero. E agora, como é que vai ser? De que jeito vai ser? Por que está acontecendo isso? E ele começou a orar, e começou a jejuar. E um dia o Espírito Santo de Deus falou claramente ao coração dele, diz assim, meu filho, não é o correio que te sustenta, sou eu. Sou eu. E Deus usou um outro método, que não foi o correio, para abençoar a vida dele. Gente, sabe por que às vezes a água não jorra da rocha? É porque Deus sabe como é que está o meu coração. E nós nos acomodamos, e nós achamos que é o método, que é o jejum, que é a montanha, que é a igreja tal, que é o pastor tal, que é isso, que é aquilo. E Deus está dizendo, esquece, sou eu sei. E Ele vai ministrar na nossa vida. Quer ter paz no seu coração? Deus sabe. Ele sabe o que está acontecendo com você. Ele se importa, porque você vale mais. Deus sabe. A última coisa que eu quero deixar com você, para terminarmos essa meditação em Mateus 6, 19. Jesus vai terminar esse texto colocando uma regra áurea, que talvez seja a maior de todas as motivações, que dá sentido à nossa fé, que é o verso 33. Essa a gente pode dizer de cor, não é? Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Na outra versão diz, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus está dizendo o seguinte: você quer aprender a viver em paz? Então coloca outro valor na tua vida. O reino de Deus vale mais. Quando eu aprendo a colocar o reino de Deus e o Senhor e o Rei desse reino sobre todas as coisas, sobre todos os sentimentos, sobre todas as aspirações, sobre todas as dúvidas, sobre todos os medos,
eu vou descobrir a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardar o meu coração. E vou dizer mais, nós seremos um tipo de gente que vai incomodar esse mundo. Porque aquele que coloca o reino de Deus e o rei acima de todas as coisas, são pessoas que impactam esse mundo com o poder do rei. Porque as coisas do reino começam a acontecer na nossa vida. E nós passamos a ser a encarnação desse reino, porque o Espírito Santo de Deus se derrama sobre nós. Talvez, se você pudesse aprender essa última lição, todas as outras, viriam a reboque. Porque quando nós colocamos Jesus, os seus planos, os seus propósitos em primeiro lugar na nossa vida, nós vamos ver as grandezas do Senhor acontecendo em nós. Se você colocar sobre as suas finanças o projeto do reino em primeiro lugar, Deus vai destruir Mamon. Sabe por que algumas pessoas Deus não pode abençoar financeiramente? Escuta o que eu estou falando. Tem pessoas que Deus não pode abençoar financeiramente, que são tão empolgados com o Mamon, que começam a não servir ao Senhor, e usar o Mamon só para si, e não para os propósitos do reino. Tiago vai dizer, não é, que para algumas pessoas, bênção de Deus é quando o rico fica pobre. Está lá em Tiago, capítulo 1. Para algumas pessoas, bênção não é ele ficar mais rico, é ficar pobre, porque o coração dele não foi ainda quebrado. Tem algumas pessoas que Deus precisa tratar nos seus sentimentos, porque não colocam o rei e o reino sobre as suas emoções. São pessoas intempestivas, são pessoas amargas, são pessoas briguentas, ranhetas. Sabe o que é pessoa ranheta? Já ouviu falar isso aí? Pessoa ranheta. Provérbios diz que pior que goteira na cabeça é a mulher ranheta junto com seu marido. Está na Bíblia em Provérbios. Eu estou só citando Provérbios. Já levei bronca da minha mulher aqui. O homem também, né? Eu só estou citando Provérbios. Mas eu concordo com ela, né? Homem ranheta também é dose, né? Não é verdade? Sabe quando é que a gente deixa de ser ranheta? Quando a gente coloca o reino e o rei sobre os nossos sentimentos. Ranheta é aquele que sempre tem uma palavra crítica, que não consegue ver as coisas boas nos outros. Mas quando o reino e o rei está dentro do nosso coração, nós olhamos os outros com os olhos de Jesus. A gente vê o potencial que Deus está vendo nos outros. É assim que funciona. Coloca Jesus em primeiro lugar na sua vida. Depõe os teus sentimentos, depõe a tua vida, depõe os teus valores debaixo do altar de Deus. Deixa Ele fazer do jeito dele, e você vai ver como a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração. Eu queria terminar orando com você, e é muito sério esse momento, é muito sério, porque Deus está falando ao seu coração, e Ele vai falando dessa maneira suave, gostosa, a gente vai sentindo que é com a gente, que o Espírito Santo está falando conosco, e hoje eu quero convidar você a tomar uma decisão muito séria, muito sério. É você dizer para Jesus que você vai colocar o teu coração nas mãos dele, os teus sonhos na mão dele, os teus sentimentos nas mãos dele. Você vai dizer: Jesus, eu quero que tu sejas Senhor absoluto da minha vida, que o teu reino venha em primeiro lugar, que os valores que eu persigo, que os alvos que eu estou correndo atrás não sejam mais tão mesquinhos, tão pueris, tão passageiros, mas que sejam coisas eternas que o Senhor coloque para mim. Se você é alguém que Deus te deu posse, você vai perguntar para Deus: o que é que o Senhor tem com as minhas posses para o teu reino? Se você é alguém que está passando pobreza, você vai dizer: Deus, o que é que o Senhor tem com a minha pobreza para o teu reino?
Se você é alguém que Deus abençoou com inteligência, Senhor, o que o Senhor tem com a minha inteligência para o teu reino? O que o Senhor tem com a minha vida inteira, não importa quem você seja, para o teu reino? E eu queria orar por você, uma oração de entrega, uma oração de conversão. Sabe o que é conversão? A gente está indo num sentido, tá? A gente dá meia volta e diz: eu vou orar no sentido contrário. Eu vou agora buscar do teu jeito. Eu tenho vivido 40, 50, 30, 20, 10 anos da minha vida vivendo segundo a minha cabeça, segundo os senhores do meu coração, mas eu não quero mais isso não. Eu vou colocar Jesus como Senhor, o reino como prioridade, e vou confiar naquilo que Deus sabe. Você quer fazer isso? Eu queria orar por você. E vou convidar você a tomar uma atitude de humildade. Essa é a verdade. Quando a gente convida você para sair do seu lugar, para a gente orar junto, a gente está assumindo uma atitude de humildade, porque a gente está dizendo diante de Deus, diante do auditório dos anjos que estão aqui, que a gente não consegue enxergar, mas eles estão aqui, diante das pessoas: Jesus, não tenho sido assim, mas eu quero ser. E eu estou buscando a tua face, porque só o Senhor pode me fazer assim. Se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está testificando no coração, sai daí da galeria, sai daqui de baixo, sai lá do fundo, lá daquele saguão improvisado, sai da escadaria que está lá embaixo, alguns sentados, e vem para cá. Eu quero orar com você. E nós vamos depor Mamon, nós vamos depor os nossos senhores, nós vamos depor os nossos tesouros, e nós vamos dizer: Jesus, tu és o Senhor. Eu quero que tu sejas o Senhor. Eu quero aprender a colocar o reino em primeiro lugar. Como, Senhor, eu posso ser alguém que o Senhor use no teu reino, para a tua glória, para a bênção de pessoas? Se Jesus está falando com você, vem, pode vir, porque esse é tempo abençoador na presença do Senhor Jesus. Quando você vem, a gente vai cantando. Cada vez que a minha fé é provada, dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o Senhor é maior. Bendito seja o nome do Senhor. E não podem impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Queria convidar a congregação para ficar de pé. Nós vamos orar por esses que estão aqui, alguns que estão em pé. Dá a mão aí entre vocês, se unam. Os irmãos que estão aqui para oração, pode ficar, nós vamos orar juntos. Senhor Jesus, aqui estão essas pessoas queridas, preciosas. O Senhor sabe, o Senhor as conhece melhor do que ninguém. O teu Espírito esquadrinha a nossa mente e o nosso coração. E eles estão aqui de joelhos na tua presença, Pai, alguns em pé,
para dizer: Senhor Jesus, seja o Senhor do meu coração. Senhor Jesus, que o teu reino e o rei desse reino, que é o Senhor, assumam o lugar do controle da minha vida. Eu não quero mais ser empurrado para um lado, para o outro, de um jeito e de outro, pela vida. Eu quero ser dirigido, controlado pelo teu Espírito. Senhor Jesus, mas há coisas que tiranizam a minha alma. E eu quero te pedir: entra o Senhor dentro do meu coração, amarra os tiranos de dentro da minha alma e os expulsa de lá, para que o Senhor tome o lugar que é teu por direito, de Rei absoluto do meu coração. Ó Pai, eu quero te pedir que a convicção de que o Senhor conhece, de que o Senhor sabe, de que o Senhor faz, invada os nossos corações agora, Senhor. E que mediante essa fé, a alegria do Senhor transborde em nós. Usa-nos para a tua glória e ajuda-nos a desfrutar o sabor de ser súdito do reino de Deus. Escuta, Deus, a nossa oração, para a honra e glória do teu nome. Faz-nos, Senhor, súditos segundo o teu coração. Para a honra e glória do Senhor, enche-nos com o teu Espírito Santo. É aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém. Você levanta agora, tá? Dá a mão para quem está perto de você. E eu queria convidar todos vocês para estarem conosco hoje à noite. Hoje à noite eu vou começar a estudar o livro de Tiago. O livro de Tiago fala sobre maturidade. Tem muita gente que tem idade, mas não tem maturidade, não é? Tem muita gente que tem idade, mas não sabe viver. E o livro de Tiago fala sobre maturidade. Nós vamos aprender sobre maturidade em meio às provações, às lutas. Como é que a gente pode ter maturidade espiritual no meio das batalhas? Capítulo 1 de Tiago, a gente vai ver isso, tá? E eu queria convidar você para estar aqui com a gente. Canta conosco essa música, mas agora eu queria pedir para você colocar o pulmão aí, tá? A gente fazer um coro lindo na presença de Deus, dizendo: eu vou andar pela fé. Vou sair aqui pela porta daqui a pouco, rompendo em fé, tá? Lá na saída vai estar o pastor Marcílio, no lado, a missionária que vai estar com ele, a irmã Maria, que vão estar ali. O Jacques está aqui conosco, tá? Não? Paulinho está aqui. Está atendendo também? Quem está aí? O pastor Edson vai estar aqui na frente, a irmã Eli vai estar aqui na frente, não é isso? Eu queria pedir para o irmão Sofonias, então, estar do outro lado lá, nos ajudando, tá? Canta conosco e adora o Senhor. Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de descer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não podem impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé.
Amém? Se você quer saber como se tornar membro dessa igreja, pode vir aqui agora falar com o pastor, com a irmã Eli. Eu vou passar aqui nesse meio, hein? Se você não deixar eu passar, eu levo você comigo.